Nossas Bíblias no livro de Provérbio. É uma entrada, Não, né? não. Vê outra, vê outra. Liga lá. Vamos lá. Deixa eu... Não, pode ser eu todo. Vai, Senhor. Não sabe como as coisas que eu te entregar. Hã? Segura. Ligar para mim e dizer, pastor, o que é esse ligando para mim É assim, eu li e gostei. Só que a gente está lendo muito essas coisas. Não tem muito. Capítulo 6 de Provérbio. Isso aqui, irmão. Capítulo 6 do Provérbio. O versículo é o 16. Vamos ler até o 19. 5:16, pastor? 6:16. 6:16? É. Posso ler, professor? Vamos ler, cada um lê um. Estou com vontade de ler hoje. Amém. Amém. Pode ler o primeiro. Pode ler, irmão, primeiro. Essas 6 coisas aborrece o Senhor e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos e língua Peraí, aí os dois? Não, só o primeiro, excelente. Só o 16. Então nós vamos ver aqui que tem 7 coisas, mas a sexta é coisa mal e terrível, mas a sétima entristece até a Deus. Pode ler, o outro irmão lê o 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Outro lê o 18. Visão que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Outro lê o 19. Testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, vocês viram aí a sétima, eu quero frisar só essa. Deus falou que entristece ele, cheio do dom da graça, quando alguém semeia contenda entre os irmãos. Que a igreja é santa, a igreja é um jardim fechado, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é menino dos olhos de Deus, a igreja é eleita, a igreja é comprada, a igreja é remida no sangue de Jesus Cristo, a igreja está registrada no céu, a igreja tem dono, já tem dono, e a igreja tem alguém lá do céu cuidando dela aqui na terra. Então Deus não aceita semear contenda entre irmãos. Pastor, uma pergunta. Sim. Você sabe que a gente que a Luciene, junto de eu, não sei se os irmãos, o Gonçalo, né, que tem os obreiros, né, Gonçalo, os diáconos, eu não sei. São diáconos, né, poxa? Que a gente, querendo ou não, a gente está à frente de um grupo de pessoas, né? E o que fazer, eu pergunto isso para o senhor porque eu tenho visto algumas pontinhas disso em algumas pessoas do meu grupo, tá? Quando acontece uma coisa dessa, assim, tipo de... Eu não sei se seria essa palavra contenda, mas que está falando algumas coisas e está inflamando para as outras pessoas. Já conversei, já falei, mas assim, incrível que determinadas coisas contaminam as outras. Entendeu? De que forma proceder? A forma de proceder é o seguinte: a Bíblia diz assim: você vê um irmão em pecado, chama a pessoa junto com você, Sim.
reúne vocês duas com a pessoa, você já falou, já orientou, e o mal está crescendo, vai causar tristeza, vai causar aborrecimento, quem sabe perder uma alma que Jesus pagou caro, chama secretamente e diz a palavra, você é uma testemunha, e explica a pessoa com mansidão, e diz assim a Bíblia, se ela ouvir, ganhaste o seu irmão. Porque é o seguinte, a pessoa tem que estar certa de uma coisa, se você, com mais uma colega de trabalho, sentou com a pessoa para ensinar, para mostrar aquele erro, a pessoa tem o dever entender que você está querendo o bem dela e não o mal. Você pode ser bem clara, não sei. Irmã, nós te amamos, você é nossa irmã, Deus te ama, nós te amamos, você é útil, então eu quero te ajudar, Sim. Então, irmã, vamos fazer a partir de hoje assim que eu falo assim. Eu estou entendendo. Vamos evitar, aí você conta o problema, assim, sabe que vai ser bom para nós. Ah, mas não, peraí, não é isso. É assim, eu quero a sua felicidade, porque assim a Bíblia diz, está embasado. Os evangélicos falam isso. Eles falam assim, chama e conversa. Se te ouvir, ganhaste o seu irmão. Se não te ouvir, aí ele é perante uma pessoa superior que poder orientar ela. E tem uma coisa, agora é bom ser claro com essa pessoa que essa reunião é para valorizar a pessoa. Você tem que entender, tem pessoa que vê as coisas de maneira errada. Não está me chamando de atenção. Você é uma pessoa, não, eu estou te valorizando. Se tem uma formiga subindo aqui, me mordeu o pescoço e alguém tira para mim, eu tenho que valorizar. Então é o seguinte, o senhor tem que entender que a disciplina, a Bíblia diz, não é para matar, e sim para dar vida. O seu conselho sempre vai ser claro. Irmã, é porque você é importante, porque a igreja te ama, é que nós te amamos. Nós estamos com o objetivo de melhorar cada dia, nós estamos melhorando. É como o pastor sempre fala, nós todos estamos em tratamento, não é verdade? É verdade. Então, é bom fazer isso, sabe por quê? Senão a pessoa fica, portanto, sua palavra, a pessoa fica aí assim, achando que é uma coisa, né? Quando pensa que não, ela está contaminada. Está contaminando. E passa a enfermidade para os outros. E não pode, não é verdade? Então, nós vamos orar. Diga comigo todos, feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, somos teus filhos, somos teus servos. Estamos na tua presença. Deus maravilhoso, Deus da minha alma, Deus vivo, Deus forte, me compraste com teu sangue, derramado na cruz do Calvário. Senhor, usa-me para a glória e honra do teu nome. Faz presente aqui, Senhor. Dá-me sabedoria, dá-me graça, e eu quero aprender de ti, que eu quero fazer o de melhor na tua obra. Meu Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor já está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentido de Deus, hora junto. Eu nunca fiz isso, irmão, numa sala de aula. Falou comigo aqui agora? Amém. Amém. Deus já está aqui. Amém. Benção. Ei, Jesus. Irmãos, nós vamos entrar em algumas matérias muito importantes, porque tendo em vista que 99% dos crentes é assustado com o livro de Cantares. Ah, é? Ah, poxa, acho que essa palavra. É.
Até agora que eu trabalhei em igreja tem 35 anos, até hoje tem... Pastor Santana, Sim. na leitura da Bíblia, que a gente lê a Bíblia anual, não tem cantares. Por que eles não botam cantares? Porque como é que a gente vai ler a Bíblia se não lê cantares? Não tem cantares? Não tem, na minha Bíblia aqui não tem cantares. Não. Assim, quando você vai ler aqueles quadrinhos, não tem cantares pra gente ler. Não, às vezes está junto, provérbios, às vezes está junto Eclesiastes e cantares, ou não tem mesmo. Não tem os Porque não pode não ter, senão tem, irmã. Não é um livro que não Olha tem. pra É o mim. livro que não tem, é aqueles quadrinhos. Eu que você lê a sei, Bíblia anual, olha pra mim, né? olha pra mim. Se não tiver, a pessoa conta mentira, porque fala assim, leia a Bíblia no ano inteiro, É e verdade. depois tira a lista da Bíblia fora. É verdade. Então, tem que ter cantares. Por que tem que ter cantares? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha bem. Porque cantares quer dizer, cântico dos cânticos, ou significa o amor ao cântico. Assim como o rei dos reis significa amor ao rei, assim também cântico dos cânticos simboliza amor ao cântico. Então, o livro de Cantares revela a sexualidade humana e o casamento existe antes da queda do homem no jardim do Éden. O primeiro casamento foi aonde? No jardim do Éden. Mas também eu quero dizer, por isso que o tema central de Cantares é o amor. Então, fala do poder invencível do amor, descreve a beleza do amor puro entre o homem e uma mulher. Amor que se aprofunda numa devoção recíproca um para com o outro. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai, nós vamos estar no livro. Que eu deixei para trás, Eclesiastes, né? Então, viu, irmã? Coloca na sua pauta, viu, irmã? Cantares, não é verdade? Porque faz parte da Bíblia. Também. Tudo bem? Achou? Engraçado, né? Os irmãos guardaram, irmãos, o livro poético. Todos os irmãos sabem falar assim de cor? Sabe, Mariana? Os livros poéticos? Não. Por ordem? Faz com o dedo assim. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Vamos ler voltando? Não, voltando. Voltar. Cantares, Eclesiastes, Provérbios, Salmo e Jó. E para frente. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Amém. Está todo mundo aí. Vamos à frente. Nossa, agora eu ficava. Não, mas isso é bom, irmão. Só a irmã fala isso, ela ensinou nós todas aqui. Nós estamos tudo aprendendo, não é verdade? Amém. Todos nós. Vamos cá. Irmã Valdinete. Começa aí, Eclesiastes. 7:7, né? No dia 7:3. 7. Livro de Eclesiastes. Eclesiastes é traduzido como pregador, a pessoa que se dirige a uma assembleia. No Para um hebraico, pouquinho. Então, não se esqueça, é bom até frisar aí que é o livro do pregador. O que quer dizer Eclesiastes? Alguém se dirigindo a um povo, a uma assembleia, para transmitir algo. Continue, irmã. no hebraico, coelete, é isso? Ou coelete,
derivado de Kaal, Eunice, isto é, título de ofício. Continua. A Septuaginta grega lhe dá o título de Eclesiastes e significa membro de uma eclésia. Não esquece que a Septuaginta Septuaginta. Então, o seguinte, é uma edição bíblica, não sei se você já viu na sua Bíblia, edição revista e corrigida. Outra edição revista e atualizada. Por exemplo, a corrigida fala assim no Salmo 23: deitar-me fazem verdes pastos. A atualizada fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. É uma coisa. Então, há uma tradução de Bíblia, traduz como membro de uma eclésia. O que quer dizer eclésia, vocês sabem? Igreja. Uma igreja. Tá bem? Membro de uma igreja. Continua, irmã. Congregação, assembleia. Daí se origina o nome em espanhol, Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um dos 5 rolos da Bíblia hebraica. Os Hagiographa, escritos sagrados, entre os que eram lidos uma vez anualmente, em uma das festas sagradas, sendo que Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos. Por quê? Que festa que é essa, irmãos? Vou explicar. Quando o povo de Israel estava caminhando 40 anos no deserto, eles viam as estrelas, estavam no ar livre, sofrendo, sem lugar para morar, caminhando. E todo ano lá em Israel, as famílias têm que tirar um dia, tem que tirar uma semana, digo, não um dia não, são 7 dias, e fazer uma casa coberta com ramo de árvore, galho de árvore, bem ralinho, põe 4 paus e joga umas folhas em cima, uns galhos, porque eles têm que ficar ali uma semana. Quando eu estive lá, eu tive que entrar nessas casas, olha, mas aqui não é casa não, é no deserto, não tem nada no chão, não tem nada. Para eles olhar e saíram caindo em cima deles, ele vê as estrelas, se chover, chove em cima deles. Para eles é como lembrando da peregrinação, o que eles passaram. Porque infelizmente o ser humano, se não trazer à memória as coisas, o ser humano esquece. Vocês conhecem, tem uma lâmpada chamada castiçal, ou candelabro, ou candeeiro, é a mesma coisa, tá bem? Vou tentar improvisar um quadro aqui, não tem nada para escrever aqui não, né? Tem desse, mas eu acho que não apaga depois. Né? Deixa eu ver se tá. Eu não sei se apaga depois. Esse apaga. Apaga, porque eu não sei. O professor usava lá. Ah, é? Porque temos desse que é especialmente para esses quadros. E não é todos. Algo também, um paninho com algo sai rápido. É isso aí, pastor. Não desenhei assim, não, pastor. O senhor estava fazendo lá tudo torto, então. Daqui não emprestou. Tá retinho. Então, se eu fosse fazer, ia ser tudo torto. Se eu fosse fazer, ele tá fazendo direitinho. Aí derramar o azeite. Pois é, derramar tudo azeite. Aqui é o candeeiro, o candelabro, são 7 lâmpadas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que iluminava o templo. Aqui ficou uma caixa de óleo, e aqui tem os pavios que passam aqui para acender. Aqui simboliza Cristo, que alimenta. O número 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número do homem. Olha, que tem que estar ligado aqui, porque é daqui que sobe o óleo. Se você está ligado com o céu, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então é o seguinte, mas não é isso que eu matar você, é outra coisa. Nós estamos em outro assunto. Você chega lá, tem um candelabro, com 4 metros de altura, grande, cercado com um grade de ferro. Aqui tem um desenho, é largão assim, alto relevo. Aqui tem outro desenho, aqui tem outro desenho, aqui tem outro desenho, aqui tem outro desenho, aqui tem um desenho, aqui um desenho, 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 desenho, desenho. Aqui você vê Daniel assim na cova dos leões, os leões olhando para ele. Aqui você vê a fornalha de Nabucodonosor. No outro você ia passar do Mar Vermelho. Cada tribo que passou dentro do Mar Vermelho, lá no meio pegou uma pedra, está na sua Bíblia, e levou lá para a tribo dele e colocou lá a pedra. Para quando o filho perguntar, pai, o que é essa pedra? Meu filho, essa pedra é porque nós andamos tantos anos e está em contar toda a história para o filho. É memorial, né? É memorial. Aí os pais têm que levar os filhos em volta dessa grade de ferro e mostrar para o filho, pai, quem é ali? Conta tudo, meu filho, Daniel foi fiel. E conta a história todinha para que alguém guardasse, são memórias. Assim a casinha, esse ranchinho feito no deserto, é para a pessoa sempre estar em memória que Deus foi misericordioso com ele, que atendendo o ser humano, ai, Jesus tem misericórdia, e me abençoa, agora Senhor, tem misericórdia, me abençoa, aí receba a bênção. Aí, daqui 2 anos, nem está lembrando mais. Então, o seguinte, é em memória a fé dos tabernáculos, em memória a peregrinação no deserto. Amém? Assim como a festa da Páscoa está lá em Êxodo capítulo 12, que é uma oração quando alimentou do cordeiro e Deus tirou o povo dele das garras de Faraó. Tudo bem. Prossegue o irmão. Pode ir, Maroto. Por acaso Salomão ensinou que não há vida depois da morte? Lógico que não. 3:16. Amém. Alguém tem dúvida se há vida depois da morte? Não há vida. Os espíritas colocam isso na cabeça dos coitadinhos que não entendem, porque diz a Bíblia em Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Já li. Hebreus 9:27, tá bem? Então todo ser humano tem que morrer. Até o Filho de Deus morreu. Vamos à frente. E depois da morte, a Bíblia diz que todo espírito volta para Deus. Ou seja, nós só temos vida se o espírito tiver. A irmã está falando Eclesiastes 12:7. E o espírito e a alma voltam para Deus que deu. Que é o homem imortal. Você é 2 pessoas. Você é essa pessoa de fora e a de dentro. A de dentro é a alma e o espírito. E a de fora é o tabernáculo. E volta para Deus. Mas tem um problema. E quem não serve a Deus? Volta na mesma, não? Não. Quem não serve a Deus, 12:7. Confirma aí se eu falei verdade. Volta à terra de onde vai e o Espírito volta a Deus. Amém. Pronto. Então é o seguinte, olha bem.
Irmã Rogério perguntou, e o ímpio não vai não? Quando morre um ímpio, o espírito da alma dele vai para o Hades. O Hades é inferno, é inferno em grego. Seol é inferno em hebraico, então vai para o Hades, quando morre uma pessoa que não teme a Deus. Então, mas quem teme a Deus vai para o paraíso. Onde é o paraíso, irmão? Vocês sabem? Terceiro céu. Terceiro céu. Amém? Li isso hoje, pastor. Ai, que benção! Então, e onde está o trono de Deus? Em qual céu? Terceiro céu. Isso hoje nesse livro. Tá bem? Então, terceiro céu. Se alguém quiser tirar essa dúvida em casa e quiser saber como é que, onde está o inferno, aonde vai achar? Aonde vai achar o inferno? Eu não quero achar que eu estou Não, tem que descobrir, irmão. Tem que descobrir. Quando alguém chega perto de mim, eu te mostro do inferno. Aonde que é? Então, Lucas 16, versículo 23 a 31. Lucas 16, 23 a 31. Então, em Provérbios fala, para o entendido o caminho da vida para cima, para servir o inferno que está embaixo. Provérbios 15, 24. Provérbios 15, 24. É isso mesmo? Confere para mim. E Lucas o quê? Vocês quê? Lucas 16, 23 a 31. 16, 23, né? Lá para... Eu dou aula lá na Corda Caparica. Alguém conhece aqui um mapa escrito assim, Plano Divino através do século? Não, eu não sei, eu estou querendo esse. Porque esse livro... Eu tive que lá... Eu tive... Esse livro aqui, ele fala muito desse mapa. Mas onde é que eu consigo esse mapa? Eu comprei esse mapa. Esse mapa, o plano tem a Bíblia Date. A Bíblia Date tem. Não, porque eu tenho a receita da semana de Daniel. Eu tenho esse. Não, a Bíblia Date tem. Eu tive que mostrar na Corda da Caparica que aquele mapa, para mim, tá errado? Não. O plano divino, esse? Do mapa eu vou te mostrar. Pastor, nenhum pastor me falou isso. Eu tive que desenhar esse plano divino. Eu fiz uma alteração nele. Por quê? Quando você chegar aqui nessa leitura bíblica, você vai descobrir o que eu vou falar. Eu vou narrar aqui e vocês vão ver o erro. Como é? Tá bem? Provérbio o quê? 15, 24. Olha, por que é errado? Que o Lucas 16 mostra que o mapa está errado. Sabe como é que está o mapa do Paradigma através do século? Através do século? Está aqui, irmão, olha aqui para mim. Está aqui o inferno. E na mesma direção do inferno está o Hades. Eu tenho esse mapa, agora eu lembrei. Olha em sua casa. Tá lá em casa. Na mesma direção do Hades, olha, você falou isso aí, eu lembrei. está o inferno. Tá o seio de Abraão. Tudo na mesma direção. Tá tudo. E não é verdade. Não, ô pastor, eu estava lendo, isso não nesse livro, mas nesse que eu comecei hoje, que parece que antes de Jesus ficar os 3 dias, né, morto, né? Sim. Ele desceu lá no Hades, tomou a morte, né? E levou aqueles que morreram até então para o paraíso e terceiro céu. Exatamente. Até aquele momento. Exatamente. Até aquele momento ficavam separados por um abismo. Por um abismo intransponível, que um não podia passar por um lado nem pelo outro. Exatamente. Tá, ok. É isso, por isso que ele via Lázaro. Aí depois que Cristo morreu e ressuscitou, levou os mortos em Deus, em Cristo. Exatamente. Para o terceiro céu. O que acontece no plano divino? Vocês vê amanhã na sua casa, na loja. Eu não tenho. Vocês vão ver. Lá o seio de Abraão, que eu vou explicar, a palavra da Dama Joel, eu vou explicar agora mesmo.
Você vai ver na sua casa, se não está no mesmo alinhamento do Hades. O que é que eu fiz? Eu desenhei, soubesse disso, tinha trazido lá, eu desenhei, deixei o grande abismo aqui e desenhei o paraíso aqui. Por que eu desenhei o paraíso aqui? O seio de Abraão aqui, que é o paraíso antigo, vou explicar agora mesmo, que a irmã acabou de ler, e o grande abismo, e aqui o inferno. É porque aí na leitura de Lucas fala assim, que morreu um servo de Deus e morreu um rico zombador. Está aí. E diz que o inimigo da obra de Deus, o rico zombador, diz que estando queimando na chama do inferno com fogo e enxofre, que é a segunda morte de Jesus de Apocalipse, ele olhava para cima e o plano divino está colocando, olhar para cima, olhar para cima, tem que olhar para baixo então para ver o paraíso. Que negócio de paraíso para baixo do inferno? O senhor quer dizer assim, para ele erguer os olhos, ele tinha que estar embaixo. Ah, certo. Então ergueu os olhos e via Deus e o crente. E ele falava, Pai, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e toque na minha língua para refrescar das chamas que me queimam. Irmão, o fogo é tão tremendo que se a pessoa molhar a pontinha dele, fazia assim na língua da pessoa, é um segundo de alívio só, um segundo de acabou já. Mas é tão tremendo o sofrimento que ele queria pelo menos 1 milésimo de segundo de alívio. E o plano divino coloca que não olhar para cima, não, olhar assim para baixo, e não é verdade. Está bem? Então o paraíso é em cima. A prova é que depois que, viu, irmã Joel? Aí, depois que Jesus ressuscitou, pegou o seio de Abraão, os irmãos estavam no seio de Abraão, e levou para o paraíso celestial. Bem, esse aí. Então, estamos parando com a Bíblia, irmão. Então, olha bem, onde vocês vão ler aí, vou ler para vocês. 23. E no Hades ergueu os olhos, ergueu para cima, tá, irmão? Estando em tormento e viu ao longe e tal, tá bem? Então tem que olhar para cima. Nunca pode igualar o inferno com o paraíso. Professor, mas eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Vai fazer. Isso também é uma dúvida minha, certo? Vai fazer, ó. Tá na hora. Da cruz para cá, vocês falando do Velho Testamento. Sim. Certo? Existiu o seio de Abraão, que era onde esse rico estava, né? Eu sei. Não, onde? O contrário. Onde o céu de Deus estava, era o paraíso antigo, irmão. É o seio de Abraão. Paraíso antigo. Era o seio de Abraão. Mas esse seio de Abraão, tanto o seio de Abraão e também tanto o Hades, né? Não, o Hades é o inferno mesmo. Não, sim, eu sei. Mas os dois estavam debaixo da terra antes de Jesus para cá? Ou seja, da cruz para cá. Estou falando do Velho Testamento, para trás. Eu vou ler a Bíblia. Estava assim ou não? Eu pergunto ao senhor. Jesus ressuscitou. Estou lendo a Bíblia. Desceu as partes mais baixas da terra. Então foi lá no Hades. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro. E foi lá no inferno, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte e do inferno, pegou os irmãos que estavam no seio de Abraão e levou para o paraíso. Sim, mas eu pergunto, o seio de Abraão estava embaixo da terra também? Foi, separado por um abismo. Simplesmente, eu estou dizendo que a Bíblia falou, há um grande abismo. Então, o seio de Abraão estava acima, bem acima, não é junto não. Sim, porém mais da terra, né? Tá bem? Porém, sim. Porque é o seguinte, no Antigo Testamento, a pessoa era salva pela fé, como hoje também é. Sim. Tá bem? Mas quem tem que apresentar, quem tem que cuidar
de apresentar a Deus as vidas é Jesus. Jesus. Assim como ele, quando ele vai apresentar também a igreja ao Pai. Então não é que alguém esse dia me perguntou, pastor, no Antigo Testamento a pessoa era salva como? Pela fé. E hoje? É pela fé. Por quê? Hebreus 11:1. A fé é o fundamento daquilo que se espera e para o que não se vê. E diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé Moisés, e pela fé Abraão, e pela fé Isaac, e pela fé a irmã fulana, todo mundo vocês. Amém? Tem dúvida, irmão? Não é só essa obrigado, não. Isso, irmão, pode perguntar, irmão. Vamos correr, irmão? Quem vai ler agora? Marianai? Autor, atribuído ao rei Salomão. O autor chama a si mesmo de filhos de Davi e rei de Jerusalém. Segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da vida. Então isso é muito bonito para você guardar. Quando você vê aquela euforia toda do jovem, você vai ver isso aí no livro de Cantares. Ele escreveu quando estava jovem. Aí depois você vê Provérbio. Ele escreveu quando estava em média idade. Aí, quando vai escrever Eclesiastes, ele estava velho. Estava velho, pastor? Estava velho. Aí, por que estava velho, pastor? Deixa eu mostrar aqui alguma coisa do velho. Opa! Dos velhos. Ei, Deus bom esse nosso. Ó bem, lê para mim Eclesiastes 12, versículo de número 5. Olha o velho como é que está aí. O velho. Eclesiastes 5, não, 12, 5, diz. 12, 5. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar e tece, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Olha bem, tem outra tradução também? Tem. Lê a outra tradução. Como também quando temeram que está no alto, e houve espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. Amém. Outra tradução corrigida, lê para me comentar. Lê outra tradução, vou comentar. Segue a corrigida do Cromar? Quem está com corrigida aí? Ou também quando temerem o que está no alto. Não, vamos Cromar. É tradução nova. Vai aí, irmão Joelma. É 12:5, né? É. Como também quando temerem o que está no alto. A minha outra. Quer ver a outra? É corrigido ou atualizado? Tá bem. Então eu vou ler aqui. Ele quer atualizado, então. Eu vou ler aqui, viu, irmão? Atualizado. Tá bem? Ninguém tem. Ah, não. O pastor Santana não é atualizado, não. Aquela lista é. Essa aí é da época de Jó. Irmão, Online. aí fala o seguinte: quando a pessoa tá já com as pernas trêmulas. Ah, tá escrito aqui, no dela tá diferente. Tá, então leia. Ih, não, peraí. O que está no alto é isso? Ah, não, tá. Aí fala, hein? Como também quando temerem o que é alto. Então uma pessoa velha já não sobe mais na coisa está alto, já está tremendo, querendo desmaiar à toa. Continua, irmão. E houver espantos no caminho. Não consegue fazer nada, hein? Continua. E florescer a amendoeira. Então, agora já de cabelo branco, agora já trêmulo, continua. E o gafanhoto for um peso. Tudo para o velho dificuldade.
Falei, só para nós somos novos, que não é, né? Olhar dos olhos. Então, tô sem apetite hoje, tô meio enjoado, e o novo come tudo que vem na frente, não é verdade? Alimento, continua. O homem vai à sua casa eterna. Pronto. Aí morreu, não tem escapula. Vai morrer mesmo. Vai para sua eterna casa. Continua. E os pranteadores andarão rodeados pela praça. E as funerárias estão loucos, vai morrer para vender caixão. Mas acontece aqui, mas acontece que lá em Lucas capítulo 8, não é o caso daqui, mas a pessoa hoje compra caixão, compra flor, compra coroa. Antigamente pegava também pessoa alugada para chorar. Tá? Os carpideiros que estão no capítulo 8 de Lucas, você pagava. Quanto que é 8 chorão? Tanto. E 5 é tanto. Então levava para chorar, é mentira. Então você vai ver no capítulo 8, Jesus chegou, a filha de Jairo estava morta, ele falou assim: gente, não chores, a menina não está morta, mas dorme. Eles deram gargalhada. Como é que quem está chorando ri ao mesmo tempo? Ele falou: sai todo mundo para fora. Trancou a porta e ressuscitou a menina. Então, por isso que Eclesiastes ele escreveu contando no final da vida. Você vai ver que fala os moedores, quando você vai ler no seu livro aí, os moedores já estão gastos. O que é moedor? Os dentes já caiu tudo, não está ruim, não aguenta comer muita coisa nada. Vamos lá, quem está lendo? Aqui, não, deixa quieto. Deixa quieto. Quem está lendo? Não pode mostrar. Quem está lendo? É eu, mas agora vamos embora. Vai. Então, Cleo, posso ler um pouquinho? Pode ler. Quer que eu leia a data? Bem rápido. Data, aproximadamente 935 a.C. Vai dar. Versículo chave. Olha, mas é bom vocês pegarem essa datinha assim e colocar ali. Sabe quando começa o livro? Por exemplo, Salmos, vocês falam. Eu já estou saindo da meia idade, pastor. Eu já estou chegando em Eclesiastes. Amém. Mas você vai lá em Salmo e coloca só o seguinte: Salmo, você coloca igual 1000 anos à frente. Você chega nesse livro aqui e coloca 995 a 100 para saber as datas que foi escrito. Continua. Vamos deixar essa parte aqui e vamos vamos no número 5 aí. Número 5, quem vai ler agora é a irmã Thalita. Malice? O número 5. Destinatários. Possivelmente aos jovens varões judeus. Então foi escrito este livro, possivelmente, aos jovens judeus. Mas acontece, mas foi escrito para mim? Não foi sim. Senão, nada da Bíblia não é para você, mas é. Porque a Bíblia é de ontem, é de hoje e é para sempre. É o livro atual. A Bíblia sempre é um livro atual. Continua, irmã. A inexistência da vida é a parte de Deus. Deus é o significado e a satisfação do homem. Encontrar a Deus o quanto antes na vida. Quem profetizou essa palavra? Encontrar Deus o quanto antes. Então está na sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e o que mais? E colocar enquanto está perto. O Pedro Messiano falou isso. Hoje eu estava aqui, chegou uma jovem de 27 anos, da Bahia. E ela chegou falando que é igreja grande. Aí quando ela falou igreja grande, eu falei, então está querendo Jesus.
Porque para mim, se xingar, eu falo, está querendo Jesus. Se sorrir, está querendo Jesus. Se estiver bravo, está querendo Jesus. Se estiver triste, está querendo Jesus. Se estiver querendo brigar, está querendo Jesus. Está muito tranquilo, está querendo Jesus também. Está querendo Jesus. Então eu conversei com ela. E ela falou, abriu uma igreja lá no Benfica, na frente de minha casa. Eu falei, meu plano de Deus, que você vai ser instruída aqui agora. Aí mostrei para ela, ela aceitou Jesus, orei com ela. Ela falou, pastor, domingo eu estou aqui no culto. Fiz uma oração com ela. Já registrei o nome dela, já peguei contato. Então é o seguinte, irmão. Porque a pessoa tem que lembrar. Porque quando alguém, você nunca chega com uma pessoa, igual já vi até pastor fazendo coisa errada. Olha aqui, porque esse domingo você não vai na igreja aceitar Jesus? Está sentando na cadeira de Deus agora. O amanhã pertence a quem? A Deus. Fica marcando dia. Eu falei com a menina hoje, falei, minha filha, o que será de você daqui a 1 minuto? E o que será de mim? Eu falei, você não morreu no ventre da sua mãe? Deus não deixou você morrer no ventre da sua mãe? No parto também você ia morrer, Deus não deixou. Ela falou, minha irmã morreu. Eu falei, mas você não morreu. Fui mostrando. Aí ela já aceitou Jesus uma vez, que ela não podia sair sem Jesus no coração. Amém? Continua, irmão Didi. Leu aí. O A. Temas, né? O A. O A do sétimo. A do sétimo? A vaidade, né? A vaidade de tudo é mundano. Tudo é vaidade. Vaidade de tudo que é mundano. Então, irmão, tudo aqui é o que? É passageiro. É verdade. Tem gente que é bobinho. Por causa de uma bicicleta, ele acaba até morrendo, briga, até toma tiro. Por causa de uma coisinha de nada. Um dia eu lembro que uma irmã chegou para mim, uma professora, pregada comigo, pastor, estou revoltado, estou triste, estou angustiado, o que aconteceu, minha irmã? Meu irmão pegou a minha moto nova que eu comprei para vir dar aula e deu uma voltinha nela. Fiquei revoltado com ele. Falei, fala mais, irmão, eu precisava que ela descarregasse o nervo dela todo. Aí depois descarregou, eu falei, irmão, isso é um problema sério de quem tem moto. Porque quando você não tinha, ele não saía com a sua moto. Depois sabe que é mesmo? Então quem tem moto, os outros dão motinha mesmo. Quem tem carro, tem que trocar pneu. Quem tem perna, tem que usar sapato. Agora se não tiver perna, não precisa usar calçado. Eu falei, então que bom eu ter moto. Eu falei, amém, vamos orar. Agora você deu por essa moto, irmão, amém? Sabe alegre, nunca mais fico nervosa. Está quase desmaiando por causa de uma besteira de uma mão. Então tudo aqui é vaidade. Você pode zelar no que é seu, mas desesperar ao ponto de sair da graça de Deus, não. Amém? Não se troca o de mais precioso que na sua vida, que é o Deus que te deu graça, te deu salvação e te preparou um lugar na glória. Leia aí, irmão, C. O B e o C. Vaidade dos prazeres, vaidade da sabedoria e da riqueza humana. Olha bem, vaidade dos prazeres e vaidade da sabedoria e riqueza humana. Olha bem, a pessoa luta para ter uma coisa. É luta tremenda. Mas você tem que entender que isso tudo é passageiro, tudo fica aqui. Eu já vi morte de pessoas nessa vida que a família ficou desesperada. Uma pessoa lutava para fazer um curso de engenharia. No dia que pegou o diploma, morreu. Outro pegou o diploma, fez uma inscrição numa grande empresa. Quando começou a trabalhar, ficou tudo para trás. Então eu tenho que entender, e você também, que nós podemos ter tudo, mas Deus em primeiro lugar. Porque tudo aqui é passageiro. Lê para mim, irmão,
O C aí. Já leu, né? Leu D. Sou eu, professor. Pode ser você mesmo. Vai dando o esforço humano. Amém? Olha, eu não vou na igreja mais não. Vou na igreja não. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando, eu estava na igreja, eu trabalhava durante o dia, né? Mas agora eu vou trabalhar em 3 empregos. E eu não vou, eu assisto pela internet. Eu conheço de pessoas que trabalham. Aí o seguinte, aí não vem na igreja mais. O senhor está rindo, pastor? Isso é sério. Pastor, não é à toa. Não, eu sei, eu entendo. Mas acontece o seguinte, tem pessoa que ele tem um emprego bom, ele está ganhando bem sobreviver, ele fala, eu quero ficar rico mais rápido. Entendeu? Aí trabalha a semana inteira, domingo inteiro, nunca tem um dia para Deus. Eu não estou falando em quem trabalha em terra, não. Eu não estou falando em quem trabalha, tem uma empresa e tem que fazer hora extra, né? Não estou falando isso não. É pessoas que falam, eu não posso ser crente, que eu sou um homem ocupado. Quer dizer isso. Tem que entender que nós somos pessoa material, mas somos também pessoas espirituais. Nós somos homem humano e homem espiritual. Prossegue, irmão. Vaidade dos malvados e opressores. Então tudo isso nós enfrentamos na vida, continua. Vaidade de procurar somente o triunfo por si. Então, vaidade de procurar somente o triunfo por si. Irmão, tem gente, por causa de para ficar rico, ele acaba com o coitadinho do outro pobrezinho. Ele tem 100 pão. 100 pão. Aí um pobrezinho chega para ele e fala assim, olha, me vende um pão desse fiado, que eu vou trabalhar, mas estou muita fome, não aguento. À tarde eu recebo, vem cá e te pago o pão. Ele fala, não posso não, com medo do coitadinho, trabalhar e pagar o pão dele e ter pão também. Fala, vai ter pão igual eu, então não posso deixar de ter pão, só eu. Ele fala assim, fiado só amanhã. Só eu. Então, o que é tirar de 100 pão da um? Toma, come. Não é nada. Come. Mas não pode não, se eu desse pão, ele vai ter pão igual eu também. E não pode. Então, irmão, é uma vaidade terrível. O F já leu? Já leu, né? Já leu. Então, lê para mim o D, lá do 4. O D do 4. Eu, professor? Recorda-te de Deus na tua juventude. Onde está isso? Eu vou ler, Eclesiastes 12:1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venha dizer, não tenho nele contentamento. Eclesiastes 12:1, acabei de ler aqui agora. 12:1. É isso mesmo? É isso, eu não acertei. Então é o seguinte, olha bem. Nós temos que entender que às vezes o jovem se entrega tanto aos prazeres que nessa vida não tem lugar para Deus. Não estou falando do jovem crente, não. Eu estou falando do jovem que não tem Deus. Quando pensa que não, ele está mais enrolado que bombril. Bombril é bombril mesmo fala aqui em Portugal. É bombril também. É bombril, né? Todo enrolado é o palhaço e quer voltar atrás, não tem jeito mais. É muito bonito, irmão. Eu parabenizo o solteiro aqui nesta hora. É o quê? Parabenizo os solteiros. Aqui, vai, parabéns, você ainda é muito jovem. Eu parabenizo todos os solteiros aqui. É isso aí, pastor. Isso aí. Irmão, parabenizo com muita alegria e com bênção de Deus na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o mistério que Deus fala comigo aqui agora? Vocês poderiam estar satisfazendo prazeres, mas você transferiu o prazer seu nas coisas passageiras, transferiu para Deus. E tem uma coisa, no momento exato, Deus vai te honrar. É verdade. Fala amém. Amém. Fala, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Toma posse em nome de Jesus, viu, irmão? Amém. Nunca deixe o Senhor. Aleluia. Não, pessoa casada. Peguei. É para solteiros. Meu pai tá pegando a vez.
Não. É benção, não. É benção. Deus da glória. Eu vou no 8 então. No 8, quem vai ler agora é a mãe Joelma, o 8, irmã Joelma. Lê esse pedaço aí, que eu quero falar para a igreja uma coisa. Propósitos. As consequências da idolatria de Salomão e de sua extravagância lhe acarretou uma série de desilusões com respeito aos prazeres desta vida, onde o materialismo deixou de ser o caminho da felicidade. Não existe felicidade sem a presença de Deus. Salomão teve riquezas, poder, fama, honrarias, prazeres sensuais, porém no final da vida não consegue evitar a desilusão e chega à conclusão que tudo é vaidade, e vaidades de vaidades. Olha bem, estragou a vida dele com coisas desta vida. Deus deu para ele riqueza e honra e ele não soube se comportar. O maior perigo hoje é a pessoa pedir prosperidade e não saber conviver com ela. Eu tenho dois exemplos. Um é um irmão congregar comigo, um maestro muito bom, e ele falou: pastor, ora por mim, porque eu estou querendo montar um mercado de verdura, e se Deus me abençoar, eu vou ser fiel a Ele, e vou trabalhar só de segunda a sábado. Domingo eu não trabalho, vou estar na casa do Senhor. Eu falei: então vamos orar, Deus vai te honrar, irmão, que Deus está à procura de pessoas fiéis aqui no mundo. Aí oramos, aí ficou alegre, satisfeito, falou: pastor, consegui a bênção. Conseguiu? Então amém, permanece fiel. Passou um dia e falou: pastor, eu estou tentando com a prefeitura, com a Câmara, ver se eu consigo uma licença, quero colocar uma banca na feira também. Meu Deus. Tudo bem. Amém, irmão, orar, Deus, a riqueza é para o justo mesmo. Permanece fiel, irmão. Tá bem? Tá bem. Aí daí um dia, nós estávamos no culto de dia, e o irmão estava assim, ó. Claro. E a feira? Eu estava no culto da MPC, Deus falou assim: olha, quando acabou o culto de manhã, meio-dia, cadê o ônibus? Tinha deixado funcionar na feira, que agora era 2 mercados, estava ali. Já tinha um caminhão. Aí o seguinte, na segunda-feira não tinha nem dinheiro. Segunda-feira veio com um monte de dinheiro para abrir conta num banco no Brasil chamado Itaú. Amém. Mas ele veio, não tinha nem dinheiro, agora tem até abrindo conta, pegar cheque, tá bem, não dá? Aí ele veio, quando chegou no Itaú, falou com a caixa: preenche um depósito de tanto aí para mim. Você preencheu, vou dar o dinheiro. Roubaram no autocarro. No autocarro. Ele não viu. Roubou no autocarro. Irmão, pagou preço porque falou que domingo está na casa de Deus, sumiu no mundo. Brincou com Deus. Outro falou: pastor, olha para nós Deus dar um carro. Deus deu um carro para mim, vir para o trabalho, trazer minha esposa, meu filhinho, tal, vamos orar, Deus vai dar. Quando deu, cadê o irmão? Ficou lavando o carro, ficou namorando com o carro, largou o culto. Outro pediu um filho, vamos orar que Deus vai dar um filho para ela, irmã. Hora para casar, o filho. Ô irmão, estou empreguei, esse menino é enjoado demais, esse menino tem tentação. Na hora que eu estou dando, o menino suja, rouba, eu tenho que parar para trocar. Eu falei: vamos orar para Deus tirar essa coisa ruim de vocês. Ó, vem cá, irmão, dá a mão aqui, para Deus tirar, Deus não dá coisa ruim. Aí, foi começar a orar, falou assim: não ora não, agora eu vou cuidar dele direitinho, vou vir todos cultos. Nossa, tudo bem. Então tá cheio de gente aí que quer prosperar, mas se prosperar, vira um trem ruim. Viu, irmão? Eu estou sendo claro. Eu quero que Deus prospere vocês, mas vocês sejam um empresário de sucesso,
mas temente a Deus. Amém. Por isso que Deus quer que você seja em breve sucesso. Deus quer? Biblicamente? Amém. Ele falou que Deus quer colocar nós por cabeça e não por cauda. Mas o mal é não saber conviver com a riqueza.